do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec é muito cuidadoso na introdução, porque como é assim, tem que dar um passo atrás para começar a dar o início, né? E o passo atrás, Kardec começou dizendo: olha, o objetivo dessa obra é avaliar, é entender a ética do Cristo sobre uma nova ótica, que é a ótica do Espiritismo. Depois ele fala do controle universal dos espíritos, né, que tudo tem que ter um sentido e que veio do conhecimento dos espíritos superiores, que feito em qualquer momento da história ou vindo em qualquer canto da terra através da mediunidade, esses ensinamentos eles têm que ser coerentes, eles não podem se contradizer. E é isso que acontece nessa seleção, né, de todos os ensinamentos que Kardec fez, que veio dos espíritos superiores. Então eles não se contradizem. Agora nós vamos falar da introdução ainda de notícias históricas, e depois no próximo domingo, que encerra a introdução, fala dos ensinamentos de Sócrates e dos filósofos Sócrates e Platão como precursores do entendimento espírita. Então, na verdade, Kardec quer o quê? Que a gente tenha uma base de entendimento para poder avançar no estudo do Evangelho, e aquilo que é o objetivo do Espiritismo, fazer com que a gente compreenda. Por quê? Porque a fé espírita ela tem como base de sustentação o raciocínio, a compreensão, né? Nós adotamos o quê? Que nós temos que ter a fé, mas a fé com conhecimento, com clareza. E hoje foi me dado a incumbência de entender e tentar passar para vocês o que Kardec achou de importante dentro de alguns personagens ou de algumas situações ou coisas da época do Cristo, que quando pegamos o Evangelho para ler, se não tivermos conhecimento, fazemos uma confusão danada. Vou dar um exemplo claro. Por que Jesus fala assim: olha, de que vale a sua fé ser igual a dos escribas e dos fariseus? O que tendes a mais que eles? Chamar os fariseus de hipócritas, são hipócritas. Não façam como os fariseus hipócritas, que gritam nas sinagogas, eles já apareceram, já têm a sua recompensa. Por que no Evangelho fala as pessoas ver Jesus se aproximando de pessoas que eles chamam de má vida, porque são publicanos? Por que os publicanos eram mal vistos? Jesus foi comer na casa de Zaqueu e os fariseus falaram: poxa, mas o seu mestre come com gente de má índole? Por que Zaqueu, sendo publicano, era considerado de má índole? Sabe essas coisas que, se a gente não tiver um conhecimento prévio, fica sem entender determinadas coisas. E Kardec selecionou alguns temas que vai nos auxiliar demais no entendimento do Evangelho. Por isso que eu falo que é um passo atrás para a gente seguir em frente. E eu coloquei Jerusalém aqui na capa, no início, né, de tudo, porque quando a gente fala da história, quando a gente tem o conhecimento histórico, o conhecimento religioso da época, a gente consegue contextualizar os acontecimentos. Isso dá uma clareza no entendimento de tudo, né? Aqui, Jerusalém é uma cidade sagrada. Ali é o berço das 3 maiores religiões do planeta. E quando a gente vai a Jerusalém, você sente exatamente o que Kardec quis passar. É importante conhecer, vivenciar algumas coisas no seu contexto histórico e religioso da época para a gente entender o Evangelho. Por exemplo, não rodou aqui o vídeo, mas eu vou falar para vocês. Essa imagem de Jerusalém, quando você vê aquela muralha de Jerusalém, que tem mais de 500 anos, porque ela foi destruída por várias vezes na história, por várias invasões dos assírios, macedônios, romanos, turcos,
enfim, aquela muralha que restou, você consegue ver que dentro de Jerusalém, soterrado ali a vários metros, tem um passado que a gente vê nos evangelhos. A gente consegue entender, olhando de cima nessa paisagem aqui, que aqui à minha direita, no caso aqui à esquerda, né? Aqui à minha esquerda tem um Monte das Oliveiras. Opa, já ligamos muitas coisas. O Getsemane, a aflição do Cristo antes de ser entregue para os fariseus de Caifás. Fariseus de Caifás. A gente começa a contextualizar, então é aqui que é o caminho que Jesus fez na Páscoa. Entrou com um burrinho lá na portão dourado de Jerusalém. Aí você olha para o portão dourado de Jerusalém, poxa, foi aqui. Aí você vê o que sobrou do templo, que na verdade foram escavações de ruínas. Fala, poxa, foi aqui nessa ruína que Jesus expulsou os vendilhões do templo. É nessa entrada que Jesus, aqui na Torre Antônia, que Jesus foi condenado, que Pôncio Pilatos lavou as mãos. E quem é que condenou? Os fariseus. Mas por quê? E que Jesus foi pregado na cruz, qual foi o crime dele? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Nazareno? Por que é Nazareno? Então são várias coisas que quando você vai ao encontro do conhecimento, esclarece tanto, né? A gente consegue visualizar que o contexto histórico vai nos trazer mais confiança naquilo que a gente está lendo. É muito interessante, né? E Kardec, ele colocou nesse item 3, né? Ele achou importante falar sobre os samaritanos, sobre nazarenos, publicanos, portageiros, fariseus, escribas, sobre sinagoga, saduceus, sobre os essênios e sobre terapeutas. Ele achou importante por quê? Porque todos esses temas, quando a gente vai ler o Evangelho, pode nos trazer dúvidas, né? Sinagoga, olha que interessante. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo. Sinagoga, do grego sinagogoi, assembleia, congregação. O único templo havia na Judéia, que é o templo de Salomão. Isso daqui, gente, é uma maquete que tem no Museu de Jerusalém. Fantástico, é uma maquete de Jerusalém da época do Cristo. Então a gente olha assim por cima da maquete, uma maquete grandona. Ela é do tamanho mais ou menos assim de um campo de futebol de salão, né? Um pouco maior. E aí ela tem exatamente como era Jerusalém na época do Cristo. Então a gente consegue visualizar o templo, consegue visualizar a Torre Antônia, e daqui a gente visualiza a Via Crucis da época, até a saída de Jesus no portão de Damasco para ser crucificado no Gólgota. Então você tem uma imagem panorâmica muito interessante. Parece que você está num filme vendo, né? Porque é tão perfeita a maquete. E aí ele diz aqui, olha, o templo na época do Cristo era um só, era em Jerusalém, esse aí, né? E ele diz, onde se celebravam grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como a Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Para vocês terem uma ideia, essa sinagoga aqui foi a sinagoga onde Jesus pregava. Sabe por que foi? Porque ela é em Cafarnaum, que foi escavada. Essa sinagoga tem pedra da época do Cristo, olha. Essas pedras aqueles pilares são mais recentes, mas ela foi desenterrada. E aqui, quando você pisa naquele local onde você sabe que Jesus pregou, é uma emoção tão grande. Eu falo, gente do céu, na frente do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, onde está a casa de Pedro também. Olha o que diz Kardec. Nelas, na sinagoga, também se realizavam leituras de livros sagrados,
seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus nas sinagogas, nas cidades por eles habitadas, servem-lhe de templos para a celebração de culto. Na verdade, gente, as sinagogas eram um lugar público. Todas as cidades judaicas, elas têm a sinagoga não é só como um templo religioso, era um local de encontros. O local da oração tem as salas, os salões determinados para isso, né? E aqui, ali é a sinagoga, e ali é a escavação. Aqui é Cafarnaum, ruas, cidades que foram descobertas depois de escavadas, né? E aqui é o Mar da Galileia, de frente a Cafarnaum, né? É onde a gente vê várias passagens do Evangelho, várias passagens. E as sinagogas, então, eram locais públicos, haviam discussões. Os judeus, os fariseus, eles tinham uma ação também política, eles cuidavam das sinagogas, mas eles também tinham toda a sua função social, política, eram reuniões políticas também, além da leitura das escrituras e do ensinamento religioso, né? Então as sinagogas, elas eram muito importantes. Outra coisa que Kardec fala bastante, samaritanos. Quando fala a palavra samaritano, o que a gente lembra? Do bom samaritano. Agora, como entender? Gente, vamos contextualizar. Jesus estava falando sobre o amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Nisso contém toda a lei. Aí Jesus deu um exemplo do samaritano que cuidou de um fariseu que foi assaltado, estava desmaiado, machucado. O samaritano cuidou do fariseu, que botou ele numa hospedaria, pagou a hospedaria para ele. Diz: quem é o próximo? Então Jesus especificou. Agora, por que esse samaritano nessa parada? É que a gente vai entender, porque havia alguma coisa entre os fariseus e os samaritanos, né? Se a gente não sabe disso, a gente fica sem entender o contexto, né? Qual que é a importância do samaritano, né, nesse caso? Olha o que diz o Evangelho. Samaritanos. Após os cismas das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, o Grande, embelezou de suntuosos monumentos para lisonjear Augusto, que lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. E a gente pode observar aqui, essa aqui é a região, aqui Samaria onde está, essa aqui é a região da Judéia. Essas pessoas de Samaria não eram bem vistas pelos outros judeus, pelas outras seitas judaicas, porque o judaísmo tinha várias seitas. É uma divisão interessante, porque eles analisavam as mesmas escrituras com outros olhares, tinham interpretações diferentes, e tinha toda uma hierarquia naquela seita diferente dos fariseus, dos saduceus. E os judeus, cada um, até engraçado, né? Super atual isso, né? Cada um achava que era o dono da verdade, né? E olha, os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se pelos dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Agora a gente começa a entender por que do bom samaritano. Quem que é o próximo? Olha, está ensinando para o judeu que era implicado com o samaritano, que não gostava, que não tinha uma boa relação. Quem que é o próximo que a gente tem que amar? Já querendo dizer, olha, deu o exemplo do samaritano, que não era bem visto, que não era querido, tinha preconceito, não queria perto. Olha lá, aqueles para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas, somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Aí uma diferença. Os outros judeus tinham várias escrituras de vários profetas, ele já não, olha, só o Pentateuco de Moisés.
Templo de Jerusalém, não, eu vou fazer o nosso próprio templo. Então tinha essa separação, né? Esses são os samaritanos, Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência de opiniões religiosas. Mais uma vez, desde aquela época, né? A religião separando as pessoas, né? Tema super atual. O entendimento religioso, ao invés de unir, é sectário. E o Cristo insistindo, né? Conhecerei os meus seguidores por muito se amarem. Mas ninguém interpreta da forma como Cristo queria. Foi preciso o Espiritismo vir para tentar retomar o entendimento de Jesus daquela época. Como que as religiões foram mal interpretadas, como Jesus foi mal interpretado pelas religiões durante séculos. Foi preciso vir o Espiritismo como consolador prometido, reviver a essência do ensinamento de Jesus, altamente espiritualizado, falando da imortalidade. Foi preciso vir o Espiritismo para tentar explicar isso. Então, Kardec mais uma vez, olha, vocês querem entender então a explicação de Jesus, de quem é o próximo, através do bom samaritano? Por que ele deu o exemplo do samaritano? Porque o samaritano era odiado, ele era desprezado. Anátema. O que é um anátema? Anátema é desprezo total, né? Olha aqui, os judeus acreditavam que os samaritanos mudaram a estrutura da Torá para ajustar a sua teologia às suas práticas heréticas. Samaritanos acreditavam preservar a religião original do antigo Israel. Diferença de entendimento, que naquela época era uma heresia, né? Você tem que acreditar no que eu acredito. Publicanos. O que eram os publicanos? E aqui tem alguns publicanos famosos, né, no Evangelho. Nós vamos ver Jesus escolher um publicano para ser o seu apóstolo, Levi, que depois tomou o nome de... Não vale, Cleonel, você é professor, pô. Deixa as pessoas responder. Mateus, ele era um publicano. E como eu disse, esse da foto aqui, está simbolizando quem? Zaqueu, aquele da música, né? Zaqueu, né? É esse mesmo, que ele era baixinho, provavelmente menor do que eu. Jesus passou lá em Jericó, quase meu tamanho, né? Passou em Jericó, uma multidão atrás dele, ele queria ver Jesus e subiu aqui, numa figueira, né? Que não dá frutos. E essa figueira ficou famosa, né? A figueira de Zaqueu. E aí Jesus falou: Zaqueu, desce daí que eu vou almoçar na sua casa. E lá ele juntou as pessoas, né? E foi que os fariseus falaram: poxa, o seu mestre almoça na casa de gente desse nível. Agora, por que eles não gostavam dos publicanos? Porque os publicanos eram cobradores de impostos. Quem é que gosta da Receita Federal baixar na sua casa pedindo para pagar impostos? Só que naquela época os impostos eram muito abusivos, né? E o próprio Zaqueu comprova isso no Evangelho, falando: nossa, eu peguei muito dinheiro que não merecia, vou devolver tudo aos pobres, né? E era cobrado os impostos para o Império Romano. Então, publicanos eram pessoas daquela região que eram, entre aspas, funcionários do Império Romano para cobrar os impostos devidos ao Império. Então eles eram muito mal vistos, né? É uma forma da gente entender. Como eu vou entender? Mas por quê? O que Zaqueu é uma pessoa? Agora a gente vai entender por quê. Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer em outras partes do Império. Eram como arredatários gerais, arrematadores de taxa do antigo regime na França.
E ainda existem algumas regiões. Vamos lá embaixo. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócio. Disse às vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, em referência às riquezas. E olha lá, ó. Lá em Jericó, que é uma cidade da Palestina, árabe, né? Além da gente ver lá o monte das tentações, tem também, olha, a figueira qual eles atribuem que há a possibilidade de ser ela, porque eles fizeram os estudos de arqueologia dessa figueira diz que ela tem mais de 2.500 anos. Pensa, interessante, né? E também as oliveiras lá do Getsemane, lá em Jerusalém, falam que existem oliveiras lá de 3.000 anos, por isso que eles associam, olha, essas oliveiras é da época bíblica, né? Da época de Jesus. Os judeus, pois, abominavam como consequência a todos os que eram encarregados de arrecadar os impostos, donde a aversão se votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podia encontrar pessoas muito estimáveis, mas que em virtude das funções eram desprezadas. Tá? Outro, agora tem uma coisa muito interessante, é a questão do Nazareno. Existe até na literatura uma certa confusão. Por quê? Nazareno pode ser quem nasceu em Nazaré, que é essa cidade que está aqui, aqui, próximo ao Mar da Galileia, aqui em Nazaré. Então muitas vezes falava Jesus Nazareno, pessoas atribuindo que Jesus na verdade não nasceu em Belém, mas nasceu em Nazaré, na cidade de Nazaré, e atribui que Jesus viveu em Nazaré a sua infância. Nazaré hoje, inclusive, tem a casa de Maria, que foi também desenterrada através da arqueologia. Mas, entretanto, Kardec vem nos esclarecer que Nazareno, na verdade, não quer dizer exatamente a localização de cidade. Eu sou nazareno porque eu nasci na cidade de Nazaré. Mas não, é Nazareno porque naquela região existia uma seita judaica, né, conhecida como a seita dos nazarenos, que era a característica delas, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar a perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. E é interessante esse estudo, porque quando Jesus é crucificado, toda a crucificação romana, ele coloca, em cima da cruz o motivo da condenação à crucificação. E colocaram como motivo da crucificação de Jesus o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus que condenaram Cristo. Como o quê? Como rei dos judeus, Nazareno, como se diz, olha, de uma seita que não é a farisaica. Então, como algo dissidente. Foi o motivo que eles encontraram, para poder condenar Jesus dessa forma, Então existe essa confusão, da pessoa chamar Jesus Nazareno porque nasceu em Nazaré ou porque ele seguia a seita dos nazarenos, Só para esclarecer, é muito interessante isso. Foi considerado um movimento separatista do judaísmo. Está vendo o conflito? Também foi essa denominação de uma seita herética, nos primeiros séculos da era cristã, ao qual, do mesmo modo que os embonitas de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do moisaísmo com os dogmas cristãos, seita que desapareceu no século IV. Então o que acontecia? Muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles eram considerados heréticos e chamados de nazarenos,
porque seguia Jesus de Nazaré. Olha que interessante. Vamos falar dos fariseus. Os fariseus, esses são muito famosos, né? Quem lê o Evangelho vê o fariseu muito. Parece que Jesus sempre utilizava da hipocrisia dos fariseus para ensinar os seus seguidores a pureza da coisa, né? A pureza dos seus ensinamentos. Não façais iguais aos fariseus. Olha que interessante. Quando o soldado romano, centurião romano, chega para o Cristo, né, fala: Jesus, meu servo está muito mal, está muito doente, cura. Ele falou: então eu vou até lá. Ele falou: não, diz só uma palavra que meu servo será salvo. Jesus parou na multidão e falou assim: olha aqui, vocês estão vendo esse romano? Para quem que ele falou? Para os fariseus. Nunca vi tamanha fé em toda a Judéia igual a desse romano, que é outro caso também. O romano era odiado. Por quê? Porque era o império que oprimia, era o império que mandava, o império romano. Então os romanos eram odiados pelos judeus. Mas um momento que Jesus usa exatamente quem eles têm aversão para ensinar. Olha a fé desse romano que você despreza. Os fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tomadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras e de formas, do gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, entre elas a mais influente dos fariseus. Olha o que diz lá embaixo: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente de proselitismo, quer dizer, de tentar o quê? Converter. Inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências da meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então o que a gente via? Era o fundamentalismo religioso ali. A gente tem um exemplo muito forte do farisaísmo no livro Paulo e Estevão, né? Principalmente no capítulo que mostra Paulo antes da conversão. Ele era um fariseu, um doutor da lei, bem intencionado no sentido do que ele acreditava, mas muito rígido, orgulhoso, muito forte, opinião muito forte, com uma liderança fortíssima. Ele era o doutor da lei. E no livro ele relata muito claramente o poder de dominação que os fariseus tinham em relação às pessoas, à política de Jerusalém principalmente, mas de toda aquela região, hoje Israel, né? Mas de forma que, por isso a conversão de Paulo foi tão forte. Paulo era o cara da religião dele, né? E muita dessa personalidade forte ele levou depois da conversão. Entretanto, deixa claro a dominação e principalmente a perseguição a quem pensava diferente deles. Aí a gente consegue entender. Culto exterior, quer dizer, muito mais para fora do que para dentro. Por isso Cristo, bando de hipócritas, belos por fora e podres por dentro, sepulcros caiados, querendo dizer que os fariseus não eram de verdade aquilo que eles demonstravam de forma exterior, como uma forma de ensinar que nós devemos ser o quê? Verdadeiramente buscar aquilo que Cristo estava trazendo, que não adianta a falsidade exterior,
tem que incorporar ao nosso caráter, à nossa forma de ser, a vivência da verdade. Olha o templo, né? Aqui interessante, olha. Aqui Jesus, com os fariseus, tinha a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto da fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades da ostentação. Entretanto, por uma e outras exercia grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Essa informação é muito importante para a gente entender todo o mecanismo da condenação do Cristo. Como entender a influência do Sinédrio, que era exatamente o STF deles, né? Mandavam em tudo, controlavam. Olha aqui, eu coloquei a foto do templo, da entrada principal do templo. E aqui, olha, é como é hoje, que foi escavada. E aqui, lá mesmo, tem uma foto de como era. Por que eu estou falando disso? Porque o controle do templo era dos fariseus. Então, os vendilhões que o Cristo expulsou, quebrando suas barracas, soltando seus animais, dizendo: ó, a casa do meu pai virou um covil de ladrões. Na verdade, esse comércio todo, parte desse dinheiro ia para o Sinédrio, que era o administrador do templo. Olha como é fácil da gente entender agora como é que as coisas acontecem. E continuam acontecendo igualzinho, né? Né? Existem cidades que tem um monte de barraca em volta de templos religiosos e fazem uma festa fervorosa. Em outubro, eu não posso falar o nome da cidade, mas tem isso também, né? Acontece até hoje. E o Cristo teve a passagem dele, e a gente consegue entender. Por que os fariseus ficaram tão revoltados com Cristo, expulsando os vendilhões do templo? Né? Ó. E aqui os fariseus, mais uma vez, ó, quem que julgou? Quem escolheu Barrabás para ser solto? Os fariseus. Deixa eu ver se dá para a gente falar. Eu quero falar de um saduceus, mais ou menos. Também é uma seita. Agora eu quero falar desse para encerrar. Dos essênios. Por que eu quero falar dos essênios? Porque os essênios são... A cultura essênica, ela é muito interessante. Muito interessante. E ela é muito diferente, apesar de ser também judaica, ele tem costumes muito diferentes. Para vocês terem uma ideia, aqui onde eu fui, ó, isso aqui é Quirã, próximo ao Mar Morto, e é onde encontraram os manuscritos do Mar Morto, né? E lá nos manuscritos do Mar Morto tinha um tesouro arqueológico das Escrituras, que datam 3.000 anos. Tinham escrituras assim, eu vou contar daqui a pouquinho a história. Mas olha o que diz Kardec sobre os essênios. Também uma seita judia, fundada cerca do ano 150 a.C. ao Templo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam-se entre si uma associação moral religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus, o amor ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Isso é importante. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão seus bens e se entregavam à agricultura. Olha lá embaixo. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e aos primórdios da moral que professavam. Induziam muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. Por quê? Porque os estudos mostram que Jesus esteve por lá. Sabe aonde? Sendo batizado por João Batista. João Batista era a voz que clama no deserto. João Batista, aqui é a foto do Rio Jordão, mas aqui é lá em cima, perto do Mar da Galileia. Mas o Rio Jordão, perto do Mar Morto, ele é um pouco diferente, mas foi lá que Jesus foi batizado por João Batista. E ali que foi declarado que João Batista, ele era considerado o Messias por muitas pessoas. Eles tinham vários seguidores. E João falou assim: não, o Messias não sou eu, é ele. É eles que vocês têm que seguir.
E aconteceu o quê? João Batista, ele estava na comunidade essênica. E lá, os essênios são muito interessantes. Aqui é o Mar Morto. E a comunidade fica assim, quilômetros do Mar Morto, muito próximo. E olha que interessante, nas escavações, eles dominavam a questão da conservação das águas, porque lá o índice pluviométrico é baixíssimo. Então eles aproveitavam de tudo quanto é forma, que faziam piscinas, poços, para guardar a água. E a gente viu isso lá. E essa caverna que vocês estão vendo aqui, ó, é onde aconteceu o episódio do beduíno que perdeu uma das suas cabras. E aí ele pegou uma pedra, jogou lá dentro. De repente ele viu a batida de um vaso. O cara achou esquisito. Pegou mais uma pedra e bateu de novo. Olha que coisa estranha. Chamou outros beduínos, eles tiraram de lá um monte de vasos. Nossa, achamos um tesouro maravilhoso. Quando abriram, tinha um monte de pergaminho, um monte de manuscrito. Falaram, que porcaria, isso aqui não vale nada. Levaram para a cidade e falaram assim, ó, isso aqui não serve para nada. Até que chegou na mão de uma pessoa, não serve para nada. Isso aqui é um tesouro arqueológico fantástico. Isaías escrito há mais de não sei quantos mil anos. Várias outras escrituras antigas. E também onde dizem ter encontrado vários evangelhos apócrifos. Um deles o de Tomé. Aqui, isso daqui está no museu de Jerusalém. Foi para lá, né, os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947. Então é muito importante. Por que eu acho importante falar deles? Porque além deles terem uma forma de vida diferente, muito peculiar, né, os essênios, existem hipóteses de que Jesus conviveu com os essênios. E a gente consegue ver na essência do ensinamento de Jesus algo dos essênios, como a imortalidade e também a reencarnação. Gente, o tempo não permite que a gente fale, mas os escribas eram os que eram doutores da lei e que, gente, lá não existia imprensa, né? Não existia Ctrl+V, de colar e copiar, de imprimir. Como que eles faziam as escrituras? Eles escreviam. Como que era passada de uma pessoa para outra, uma comunidade para outra? Eles copiavam. E a cópia não pode ser qualquer cópia, tem que ser perfeita. Era na mão de quem? De pessoas que tinham capacidade para isso. E esses eram os escribas. Importante também, tá? Mas é isso aí, pessoal.